continuando, né? Atividade rural, se você tem atividade rural aí e passou de vendas, né, dentro da atividade rural, vendeu mais que 125 mil, aí tem uns quebradinhos, mas se passou desse limite, você também está obrigado a declarar. Mas assim, quem já tem atividade rural, já meio que já sabe disso. Se você começou a ter, é importante, mesmo que você não tenha venda, você trazer para a gente poder fazer, porque a gente lança suas despesas para no dia da menor que você vender, sei lá, um gado ou uma plantação, o que seja, você tenha isso já lançado como despesa que você pode deduzir depois da sua venda. E por fim, a questão do ganho de capital. Se você vendeu um imóvel no ano passado e teve lucro ou não teve lucro porque foi isento por alguma modalidade, você precisa declarar o imposto de renda e precisa fazer a apuração de ganho de capital, mesmo que foi isento. Porque você tem que demonstrar para a Receita, né, que você comprou por X, vendeu por Y, mas essa diferença é isenta porque encaixou naquela modalidade de isenção. Não só de imóvel, né? Mas esses últimos anos surgiu carro, né? Uma coisa nova que nunca aconteceu antes, né? De você comprar um carro e conseguir vender ele mais caro do que comprou. Nesse caso também, você precisa recolher o imposto sobre o ganho de capital. Você teve lucro na sua venda de um veículo, você precisa pagar e você está obrigado a entregar a sua declaração também. Aí você vai falar assim, não, mas como que a Receita vai ficar sabendo? Ela nem vai ficar sabendo que eu vendi meu carro e tal, que eu comprei ou vendi com lucro ou não. Funciona assim, ó. Toda vez que você vai lá no cartório, antes você ia, pegava aquele recibo, assinava, reconhecia firme, tirava uma cópia do indicado, levava lá no Detran para ele simplesmente dar baixa lá na sua responsabilidade. Hoje existe um sistema. Na hora que você faz a transmissão e que você vai lá no cartório, o cartório comunica essa operação para o Detran e ela comunica para a Receita também. Então todo recibo de transferência tem o CPF de quem comprou, o CPF de quem vendeu e o valor da venda e os Renavan do carro. E lá no imposto de renda, quando você vai lançar um carro, tem um campozinho lá que é o Renavan. Então, para quem entende minimamente de sistema de dados, você tem uma informação de que quando aquele CPF comprou e por quanto que ele comprou. E você tem uma informação que aquele carro foi vendido daquele CPF para aquele outro CPF, pelo valor de X. Então acabou lá, o cruzamento da informação ele acontece nesse momento. Aí o que ele espera? Ele espera que você apure o ganho de capital e recolha o imposto de diferença. Se você não fez, já está ali, vamos falar, com um alerta vermelho que ele pode estar te cobrando isso aí depois, né? Com multa, juros, enfim. E isso é algo que a gente vem batendo bastante na tecla, né, Lucas? Sim. Que a Receita, cara, se tem alguém que está usando a tecnologia, as inovações, é a Receita. Ela está pegando esses sistemas de informação, ela está conseguindo amarrar em todos os lugares. É cartório, é instituição financeira, é operadora de maquininha de cartão, todos os lugares, cara. Todos esses órgãos, eles estão tendo que passar informação para a Receita, então ela já tem tudo lá de pronto. E se você deixar de informar alguma coisa, você pode ter certeza que ela vai saber. Mas o fulano fez, o fulano talvez está correndo um risco. Mas na hora que a Receita tem 5 anos para vir atrás, entendeu? Então a gente sempre fala, o certo é esse, eu não quero fazer, beleza, você está orientado, só que daqui 5 anos até 5 anos pode vir a cobrar uma informação disso aí, você tem que pagar com multa e juros. É totalmente deselegância. E tem um último caso aí também, que é quem operou na Bolsa de Valores também, né? Isso aqui eu achei justo, né? Justo essa mudança. A gente teve acho que 2021, a gente fez quase que 1/4 de declaração de pessoas que não sabiam disso aqui depois do prazo. Então, ou seja, passou o prazo, as pessoas tiveram o CPF bloqueado, não sabiam o porquê, foi ver, era por esse motivo. Assim, tinha uma regra que ela já existe há muito tempo, que é assim, toda pessoa que tem uma operação na Bolsa de Valores, independente do valor, se você abriu um cadastro lá na corretora e pôs R$1, que você pode pôr R$1 lá e comprar uma ação por R$1, você já está obrigado. Se você simplesmente abriu, fez R$1, pôs lá e tal, você já está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Estava obrigado, né? Porque aí a mudança é essa. Então veja bem, você, um amigo, comprei umas ações, entra lá, cadastra, é simples, põe R$10 lá que você vai começar a brincar e tal. Antes, se você fazia isso, abria a conta na corretora, comprava 10 ações e vendia no mesmo dia ali e tal, e resolvia o problema no outro dia, que seja, você
acaba que o seu CPF vai lá para a B3, que é para a Bolsa de Valores. E a Receita pega todos os CPFs que movimentaram na B3 e cruzava. Esse CPF aqui declarou? Não declarou. Então bloqueia o CPF dele e ele vai ter que declarar. Aí o cara estava lá, naquele mesmo exemplo que eu falei, né? Como foi comprar o carro, ou foi pedir um cartão de crédito que seja lá, CPF bloqueado. Por quê? Porque não declarou imposto de renda. Por quê? Porque pôs R$10 lá na bolsa para testar, ver como é que é, e aí acabava que a Receita cobrava R$165 de multa por atraso, né, na entrega da declaração por causa de R$10. Aí a mudança que teve esse ano foi exatamente em cima disso. Quem teve operações na Bolsa de Valores só vai estar obrigado a declarar se no ano vendeu mais que R$40 mil. Então, Lucas, eu só comprei ações, eu estou obrigado a declarar? Não. Eu vendi. Aí tem dois casos da venda, né? Então, se você passou dos 40 no ano, né? 5, 2 mil, nada, tá, soma tudo. Vende mais de 40, que você está obrigado a declarar. Tem que declarar, tem que apurar aquele ganho, se teve o ganho ou não, se foi isento ou não, né? No meio dos casos acaba sendo isento. Mas, assim, esse é um caso. Mas se o cara, em um único mês, ele vendeu mais que R$20 mil, ele está obrigado a declarar porque ele teve ganho. Então, ou ele teve operação com ganho, que ele operou mais que R$20 mil em um único mês de venda. Mesmo que não tenha atingido os 40 mil no ano. Isso. Vendeu uma vez só, num mês ele vendeu 21 mil. Ele já está obrigado a declarar. Porque você sai fora do caso de isenção. Então, assim, se você operou pouquinha coisa, comprei ação, vendi, tal, pouquinha coisa, e você somou não deu os 40, e você sabe que foi menos que 20 todos os meses, então beleza. Mas se você tem dúvida, não fica na dúvida, traz para nós, a gente senta com você, te explica, porque é mais fácil a gente trocar uma ideia e ver se você está obrigado ou não, do que você ser pego de surpresa e ter que pagar uma multa de bobeira. O que é importante a gente falar também é que, assim, essa é a operação de renda variável de mercado normal, que é a ação. Comprei num dia e vende no outro. Quem opera com day trade, que é quando você opera por alavancagem, né? Você compra na expectativa de subir ou de descer e vende e tem esse ganho aqui, não aplica essa regra. Então, se você operou ação e não tá, mas se operou um dia de day trade, você já vai entrar nessa obrigatoriedade de declarar. Então, assim, ação, quando eu falei lá ação no começo, que a gente falou 40 mil lá, foi muito genérico, mas é para ação de mercado, fugiu o nome agora, mas é quando você compra e vende no outro dia ou em período subsequente. Agora, se você comprou e vendeu no mesmo dia, que é a operação de day trade, aí acaba que você já entra na obrigatoriedade de declarar. E você falando aí do pessoal que teve problema por conta de não saber que tinha que declarar, me veio um outro caso que apareceu muito pra gente aqui, que foi de pessoas que receberam valores de ação, principalmente os atrasados do INSS, e a Receita bloqueou o CPF do pessoal, exigindo que fosse feita a declaração para informar esses valores. Na maioria, acho que em todos os casos que a gente fez aqui, nenhum deu imposto a pagar, né? Não, porque às vezes não... Porque o período desse, às vezes dá um valor alto a receber desses atrasados, mas ele é referente a um período muito grande, né? Sim. Então, quando você faz essa divisão por mês ali, não dá o valor de pagamento. Só que, ainda assim, você está obrigado. Então, na dúvida, recebeu alguma ação aí, algum valor de indenização, principalmente do INSS, procura também entregar sua declaração, porque provavelmente você pode ter problema aí com o seu CPF, viu? E isso aí a gente já entendeu vários casos nesse sentido, e até casos que tipo, a pessoa ali faz uma declaração e pegava aquele rendimento que a pessoa recebeu de uma ação do INSS ou trabalhista e jogava com rendimento tributado. E ele não é um rendimento tributado, ele é tributado, mas ele é por um período maior, que foge do período da declaração. Então, por exemplo, pegando um gancho que o David falou, a pessoa entrou, lá em 2012 com uma ação cobrando 5 anos de aposentadoria para trás, que é os atrasados, e a pessoa recebeu tudo de uma vez, 5 anos de atrasado de um período anterior, que é um rendimento recebido acumuladamente, foi de um período anterior. Aquele valor, ele não é tributado num campo específico lá, ele é em outro lugar. E nesse outro lugar é onde que ele faz essa análise do período, quantos meses que é aquele valor que ele recebeu. Então eu recebi 50 mil, mas não foi de 12 meses, né? Foi de
24, de 48, 60 meses. Aí existe um cálculo que é feito pelo tanto que recebeu pela quantidade de meses, para não onerar, aí não é justo, né? Vários períodos para trás, então é isso. E assim, pessoal, isso aí acontece na maioria das vezes com os nossos pais, com as nossas mães, com o nosso avô, com a nossa avó. Então, se você tem um outro parente aí que você sabe que recebeu, troca uma ideia, explica, faz uma boa ação. Você vai estar ajudando a pessoa, né? Teve caso de a gente chegar aqui, né, David? O cara estava com o CPF bloqueado, o senhor, porque estava pegando remédio da pressão lá na farmácia. Não conseguia pegar o dinheiro lá na farmácia. Não conseguia pegar o remédio lá na farmácia porque estava com o CPF bloqueado. E agora, vamos pro último? Aqui, então, que rufem os tambores. Mais ou menos assim. A dúvida que a gente mais tem recebido nesse ano aqui é: declaração pré-preenchida. Não preciso mais de um contador, posso chutar vocês que agora a Receita vai entregar 100% bonitinha pra mim? Responda aí. É mais ou menos assim. Essa questão da pré-preenchida, eu nem levo muito em consideração alguns comentários, porque assim, acaba que, enfim, a pessoa que às vezes não entende da situação que fala e, enfim, não sabe a fundo. O que acontece? A declaração pré-preenchida ela já existe já há algum tempo. E nada mais é do que, vocês entendem, que a gente manda as informações, a Receita cruza com algumas informações que ela tem, certo? Então essas informações que a gente manda é cruzado com a que ela tem. A um dado momento ela falou assim, a gente já tem algumas informações, vamos criar uma declaração com as coisas que a gente já tem para a pessoa só fazer a validação ali de algumas informações que ela tem, ela não tem tudo. Então a Receita não tem quanto você gastou de despesa, quantos dependentes você tem, quanto você teve com despesa médica, com escola que você pagou para os seus filhos. Qual que é a melhor forma para você entregar a declaração, né? Se é a simplificada ou a completa. Se você teve reforma na sua casa ou não, se você operou com ganho ali numa venda de um bem ou não. Então, assim, são várias coisas que a declaração pré-preenchida não traz. Se o seu dependente deve ou não entrar para você ali, se você cadastra. Já teve caso aqui da pessoa ela declarar o dependente, não foi com a gente, tá? Mas depois ela veio pra gente socorrer. E ela recebeu uma cartinha na casa dela, o valor era de 12 mil reais, né? 12 mil reais. A Receita cobrando 12 mil reais de imposto de renda. Aí quando a gente foi investigar e ver a situação, a filha dessa pessoa recebia uma pensão por morte, né? Do pai. O pai havia morrido e ela recebia. Ela colocou a dependente, mas não declarou a renda dessa dependente. Depois que a gente viu, o ideal seria tirar a filha, né, de dependente e fazer uma declaração, porque só a filha já estava obrigada a entregar a declaração, para você ver o valor da renda que a filha tinha. Então são detalhes, cara, que um especialista vai te ajudar muito. E vamos ser sinceros, o custo-benefício é muito baixo, para você ter segurança e ter certeza de que o serviço vai ser bem feito, né? E acontece que uma situação dessa poderia ter sido resolvida analisando o processamento da declaração. Isso aconteceu por quê? A pessoa declarou, passou aquele período até virar o ano, a pessoa não viu que não tinha recebido a restituição, não viu o processamento da declaração, virou o ano, a Receita entendeu que, beleza, já que você não veio até mim me informar o que aconteceu, retificou, então eu estou entendendo que se realmente você fez desse jeito que você quis e aí aplicou a multa, aí não tem muito o que fazer. Jamais quero desmerecer quem sabe fazer e quem acha que a pré-preenchida é suficiente, que não precisa realmente de um especialista para poder estar fazendo. Mas o que? Eu estou explicando, a gente está trocando ideia, explicando os motivos pelos quais é importante você ter um especialista, né? Todo mundo consegue às vezes, um exemplo, consegue às vezes arrumar um carro ali, é um exemplo meio grotesco, mas você consegue arrumar um carro. Às vezes você troca uma luz ali, é uma coisa simples e tal. Mas às vezes o negócio é tão profundo que você precisa de um especialista para poder fazer aquela... Você não vai arrumar um motor fundido, né, do carro. Você vai levar para alguém que sabe fazer o serviço. O exemplo foi mais ou menos, mas vocês entenderam o contexto. A mesma coisa é a declaração, pessoal. Receita Federal, declaração do imposto de renda não é brincadeira, não faça de qualquer jeito, porque às vezes você vai entregar, vai passar o ano tranquilo, não vai ter nenhum tipo de problema, vai passar 2, 3. Só que a Receita ela tem 5 anos para te cobrar.
E você pode ter certeza que se tem alguma informação que está errada ali ou que está faltando, ela em algum momento vai vir te cobrar. E quando ela vier, ela não vem te cobrar só o valor daquele imposto que você deveria ter pago. Ela vai te cobrar multa, honorário advocatício, e lá vai uma pancada de dinheiro que de repente você poderia ter evitado caso tivesse feito ela bem feita. Então assim, não pense que a gente está aqui querendo vender o nosso jabá, porque não é isso. O que a gente quer trazer para vocês aqui é conteúdo. E isso pra gente é fundamental, cara. Você tem um especialista em todas as áreas aí da sua vida, né? Você vai querer fazer uma nutrição, você vai procurar um nutricionista. Quer fazer uma academia, vai procurar um personal. Quer fazer sua declaração, procura alguém que saiba. Às vezes não precisa nem ser um contador. Tem algumas pessoas que se especializam aí. É que um contador ele já tem uma noção maior porque já está no dia a dia, na rotina, né? Então não dá bobeira não, porque isso aí pode custar caro pra caramba, viu, no futuro. E é isso. Hoje a gente vai finalizar com esse assunto. Se vocês tiverem dúvidas aí, tem nossos contatos aqui. A gente tem um departamento comercial, que é uma pessoa que vai atender você aí, que vai estar te explicando, marcando o horário conosco aqui. Inclusive, quem faz o imposto de renda aqui, a gente tem as pessoas que nos auxiliam, mas a gente que toma a frente do negócio para isso, entendeu? Então, pode ser que você venha falar diretamente com a gente mesmo, dependendo da situação, para poder estar te auxiliando aí. E eu acho muito importante frisar mais uma vez o que o David falou. Fazer com um especialista que entenda da sua situação ali, que consiga te dar um norte, não simplesmente fazer por fazer, né? E cara, eu sei que a gente já está despedindo, mas eu acabei de lembrar de mais um caso importante aqui, que é o Pix. O Pix. Cara, as movimentações de Pix. Isso já é uma coisa que a gente está pedindo para os clientes esse ano, para mandar para a gente os extratos de todo o ano, para a gente ver as movimentações. Porque, para você entender, as movimentações bancárias, por exemplo, um DOC, uma TED aí que você faz, porque eu acho que ninguém mais faz isso hoje, né? Não. Que tem custo. O banco ele informava essas operações para a Receita dos valores que eram acima de R$2.000 na pessoa física. O Pix, a gente já tem informação de que a Receita ela está recebendo todas as movimentações, inclusive ela já faz, antes de te cobrar aí o valor que ela acha que é devido, ela já faz o descarte daquelas movimentações que você faz entre as suas contas, para você ver o nível de assertividade, o nível de informação que ela está tendo. Então, se você teve muita movimentação de Pix aí também durante o ano, é importante você falar isso para a pessoa que for entregar seu imposto de renda e levar seus extratos ali para fazer uma conta para ver como é que está essa movimentação, beleza? E tem só para finalizar, tem uma frase que a gente ouviu esse final de semana lá, não vou lembrar dela ao certo, mas é que assim, tudo que você faz, a gente vive no Brasil, né? Então aqui, por mais que às vezes você ache que consegue dar uma ludibriada, consegue dar um jeitinho ou outro ali e tal, a conta ela vai vir, entendeu? Pode ser que não venha agora, mas ela vai vir. Então isso é muito importante. A gente às vezes subestima algumas coisas, mas o governo está pronto, sabe? Ele está com sede de arrecadar, ele quer arrecadar e vai arrecadar em cima de quem está dando margem para isso acontecer, entendeu? Então não adianta, o sistema é desse jeito e a gente tem que jogar a favor do sistema, não contra o sistema, porque ele tem mais força que a gente, né? Então se vir uma autuação ali, se realmente você estiver errado, vai ter que pagar. O sistema é forte, a gente tem que entender que o sistema está aí para pegar. E eu acho que uma frase que casa para a vida toda, inclusive para esse ponto aqui, né, do imposto de renda, é que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então escolhe bem o que você vai plantar, quem você vai chamar para te ajudar nesse plantio aí, porque depois não adianta chorar, cara. Na hora que a receita vem, ela vem com força. Beleza? Fechou então, pessoal. Obrigadão. Valeu, um abraço. Estamos muito felizes de iniciar esse novo quadro aqui, o nosso podcast. Já faz tempo que a gente estava querendo isso, né, Lucas? Sim, com certeza. Então acompanha a gente, dá uma moralzinha aí. Deixa nos comentários aí alguma dúvida que vocês tiverem ou alguns assuntos que vocês achem interessante a gente trazer aqui para abordar com vocês. Porque a ideia é essa, trazer aqui um bate-papo bem livre, bem tranquilo, mas trazer conteúdo que seja bom, forte, relevante para você aí, beleza? Ó, eu vou acabar aqui, porque se eu der margem de novo, ele vai falar mais um pouco. Né? A gente já inicia outro assunto aqui, quer ver? Então, ó, acabou, gente. Valeu, um abraço.